Boa noite. Bem-vindo de novo ao ATV Português, onde contamos dos desdobramentos militares e políticos. Inscreva-se no nosso canal para saber mais do que está acontecendo na Ucrânia. Vamos aos destaques de hoje, dia 3 de outubro. Golpes à logística russa. Azoto e combustíveis em Luhansk atingidos. Putin lança novas ameaças ao Ocidente no palco de Valdai. Delegação ucraniana avança em novos acordos de armas. Mais um dia, mais um incidente rotineiro no interior da Rússia. Explosões, incêndios, problemas com combustível. Nesse ritmo, até grandes distâncias não garantem tranquilidade. O esforço de guerra está intenso, mas não do jeito que o Kremlin esperava. No final da tarde, a região de Perm, na Rússia, foi abalada por fortes explosões na planta química Azote, em Bereznyk. A instalação fica a cerca de 1.700 quilômetros da fronteira ucraniana. Funcionários da planta afirmaram que a causa foi a explosão de um refrigerador de produção e garantiram que a situação estava normal, sem perigo para a cidade. Nas redes sociais, porém, circulam relatos de ataques de drones e incêndio. A planta é uma das maiores produtoras russas de produtos de dupla finalidade para agricultura e fabricação de explosivos. Em 2024, atingiu níveis recordes de produção, com mais de 2,3 milhões de toneladas. Na Luhansk, temporariamente ocupada, postos de gasolina e veículos militares russos pegam fogo ao abastecer, roubando combustível dos moradores que alegam libertar. Este incidente faz parte de um padrão maior. Em setembro, a mídia russa informou que uma série de ataques com drones forçou 4 refinarias a suspender operações, eliminando cerca de um quarto da produção de petróleo da Rússia. Juntos, os ataques a postos e refinarias afetam tanto a logística local quanto a cadeia de abastecimento de combustível que a Rússia usa para suas operações militares. Em 28 de setembro, cerca de 38% das principais unidades de processamento de petróleo da Rússia estavam fora de operação. A capacidade disponível para produzir gasolina e diesel caiu 6% só em agosto e despencou 18% em setembro. Essa interrupção já provocou escassez significativa no mercado interno. O fornecimento do combustível teria caído até 20% do consumo total, gerando filas nos postos e preocupações sobre a estabilidade do setor energético do país. Quando vitórias reais estão fora de alcance, Putin se apega a vencer no papel e, claro, nos discursos. Todo ano, o ditador russo sobe ao palco do Clube de Discussão Valdai, um encontro acolhedor de funcionários do Kremlin, acadêmicos leais e convidados estrangeiros selecionados, entre as aspas. Todos fingindo debater questões globais. Em 2 de outubro, ele voltou a fazer suas declarações grandiosas, cheias de retórica, mas pobres em realidade. O ditador russo usou o fórum como plataforma para lançar novas ameaças à Europa e aos Estados Unidos, com o objetivo de dissuadir o Ocidente de reagir às ações hostis da Rússia e de continuar apoiando a Ucrânia, segundo o Instituto para o Estudo de Guerra. Primeiramente, Putin afirmou que as forças russas assumiram o controle de Kupiansk, Pokrovsk e Konstantinivka, alegando que agora ocupam 2/3 de Kupiansk e entraram em várias outras cidades importantes. No entanto, a situação no terreno é diferente. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que as forças da Ucrânia estão ativamente expulsando os russos de Kupiansk. E, de acordo com o Instituto para Estudo da Guerra e o Deep State, em 2 de outubro, as forças russas controlavam apenas 14% da cidade, mostrando que as alegações de Putin, mais uma vez, estão muito distantes da realidade. Eu pensei que ele teria resolvido essa situação rapidamente. Ele deveria ter terminado essa guerra em uma semana. E eu disse a ele, sabe, você não está bem. Está há 4 anos lutando uma guerra que deveria ter durado uma semana. Você é um tigre de papel? Putin finalmente encontrou o tempo para responder a isso. Eu já disse antes, a Rússia não tem lutado todos esses anos contra as forças armadas da Ucrânia ou contra a própria Ucrânia, mas praticamente contra todo o bloco da OTAN. E se estamos lutando contra toda a OTAN, ainda avançando, progredindo
e confiantes, e eles se mostram um tigre de papel. Então, o que isso diz sobre a própria OTAN? O que eles são, de fato? Mas não importa isso. O mais importante é que continuemos confiantes em nós mesmos. E estamos confiantes. Sem nenhuma exageração. Isso não é hipérbole, nem exagero, sabe? Nem vanglória. Eu acredito que hoje o exército russo é a força de combate mais capaz. Ele afirmou que a Rússia está acompanhando de perto a militarização da Europa e está ouvindo atentamente as declarações da Alemanha de que suas forças armadas devem se tornar as mais poderosas da Europa. Putin declarou que ninguém duvida que a resposta da Rússia à militarização europeia não demorará a chegar. Ele também ameaçou que a Rússia está avaliando se os esforços da Europa são apenas palavras ou se a Rússia deve tomar contramedidas, medidas que seriam muito convincentes. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o chanceler alemão Friedrich Merz se reuniram em Copenhague para discutir o fortalecimento do sistema de defesa aérea da Ucrânia, incluindo a entrega dos sistemas de mísseis Patriot e seus foguetes. Zelensky destacou o apoio crucial da Alemanha para ajudar a Ucrânia a se defender. Eles também falaram sobre a iniciativa Purl, utilizando ativos russos congelados para a proteção e recuperação da Ucrânia, além de garantias de segurança. Uma delegação ucraniana do Conselho de Segurança Nacional e Defesa e do Ministério da Defesa visitou os Estados Unidos para dar continuidade aos acordos de cooperação entre os líderes dos dois países. As discussões com o Departamento de Defesa e o Congresso dos Estados Unidos focaram na compra de drones ucranianos, projetos conjuntos de defesa e novas entregas de armas americanas no âmbito da iniciativa Purl. Mais detalhes no nosso relatório completo. A principal tarefa das negociações nos Estados Unidos é a implementação da iniciativa presidencial Drone Deal. A delegação ucraniana realizou reuniões com representantes do Pentágono e do Congresso norte-americano para aprofundar a cooperação e modernizar as plataformas de drones. O principal objetivo da visita da equipe ucraniana são as negociações técnicas para preparar a assinatura de um acordo sobre a compra de drones ucranianos. Também nos concentramos no mecanismo PURL, financiamento da aquisição de armas e munições americanas com recursos de parceiros europeus. Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, no Facebook. Washington e Kiev estão discutindo o fornecimento de sistemas de armas de longo alcance, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Falamos com os Estados Unidos. Somos muito gratos ao presidente Trump por este diálogo. Da última vez tivemos uma reunião muito boa, um diálogo muito produtivo, e falamos sobre mísseis de longo alcance, armas de longo alcance, quero dizer. Conversamos sobre isso, então veremos. Tudo depende da decisão dele. Os Estados Unidos esperam maior atividade financeira da Europa no apoio à Ucrânia, afirmou o primeiro-ministro polonês Donald Tusk. Segundo ele, os parceiros europeus, especialmente Varsóvia, devem investir mais no fortalecimento da defesa de Kiev e no flanco leste da OTAN. No encontro de Copenhague, ele discutiu com os aliados o financiamento do fornecimento de equipamentos militares americanos para as forças de defesa da Ucrânia. Tusk ressaltou que a Polônia é o país que, acima de tudo, deve garantir a capacidade da Ucrânia de se defender da Rússia. Como vocês entendem, estes são temas difíceis. Mas, como primeiro-ministro da Polônia, sinto uma certa satisfação em ver que a perspectiva polonesa sobre a importância de proteger o flanco leste tornou-se agora uma posição europeia compartilhada. Ninguém mais contesta o fato de que nossa fronteira oriental com a Rússia e Belarus é a fronteira de toda a Europa, de toda a OTAN, e que todos devem assumir a responsabilidade, inclusive financeira e organizacional, por sua proteção. A muralha de drones deve se tornar o escudo da Europa contra as provocações russas. O presidente da Ucrânia chamou todos os países europeus a se juntarem a essa iniciativa. Pois se a Rússia decidir atacar a Polônia com drones ou violar o espaço aéreo dos estados do norte da Europa, isso poderá acontecer em qualquer lugar. A Europa precisa de forças de resposta rápida e eficazes, capazes de combater drones de forma eficiente, e a Ucrânia está pronta para ajudar seus parceiros a criá-las. Hoje, a estratégia deles é simples.
dividir a Europa, provocar discussões e impedir que encontremos um terreno comum. E eu acredito que devemos agir exatamente ao contrário do que a Rússia espera. Devemos agir juntos e devemos agir com força. Primeiro, nossos rapazes já estão aqui na Dinamarca. E há ucranianos experientes, que sabem como detectar e derrubar drones de ataque. E eles já começaram a executar sua missão. O aumento da ajuda militar a Kiev e o fortalecimento da pressão das sanções sobre Moscou serão fundamentais para a vitória da Ucrânia, acredita o presidente francês Emmanuel Macron. Ele pediu aos aliados que intensifiquem a pressão sobre a frota sombra da Rússia, o principal instrumento do país agressor para contornar as restrições. De 30% a 40% do esforço de guerra é financiado pelas receitas da frota sombra. Isso representa mais de 30 bilhões de euros. Portanto, é extremamente importante aumentar a pressão sobre essa frota sombra, porque isso reduzirá claramente a capacidade da Rússia de financiar seu esforço de guerra. Já impusemos uma série de sanções a eles, quero dizer, aos navios, às seguradoras, aos portos e assim por diante. Mas agora temos claramente uma maneira de aumentar essa pressão, coordenando uma abordagem holística sobre essa frota sombra. O comércio de petróleo da Rússia precisa ser interrompido. Volodymyr Zelensky pediu a adoção urgente do 19º pacote de sanções da União Europeia contra Moscou. Restrições adicionais são necessárias contra capitães e tripulações dos navios da frota sombra e os proprietários das empresas, acredita o presidente da Ucrânia. Também deve ser considerada a possibilidade de sanções contra terminais de petróleo russos e toda a infraestrutura de combustível do país agressor. A Europa deve apoiar o apelo do presidente dos Estados Unidos e abandonar completamente a compra de petróleo russo, afirma o chefe de Estado. Ir contra Washington é uma visão curta, e a Hungria, que não pretende parar de importar energia russa, precisa compreender isso claramente. Reportagem de Victoria Shishtilkina para UATV Notícias. Assim, o Ministério considera essa decisão uma tentativa de minar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia por parte de Manágua, bem como uma violação grave da Carta das Nações Unidas e dos princípios fundamentais do direito internacional. Em resposta a tais atos hostis, a Ucrânia anuncia o rompimento das relações diplomáticas com a República da Nicarágua. Este passo diplomático decisivo é a prova de que a Ucrânia continuará a reagir com a máxima firmeza a quaisquer tentativas de violar sua soberania e integridade territorial. Não permitiremos qualquer afronta à nossa soberania e adotaremos todas as medidas necessárias para proteger nossa independência, segurança e a inviolabilidade das nossas fronteiras. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, citado pela assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores. É tudo por hoje. Este foi o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia. Deixe-nos saber nos comentários o que achou desta edição. Se quiser ser notificado sobre novos vídeos, ative o sininho. Obrigada por estar conosco e até a próxima edição.